Olá, bem-vindos a este vídeo com montes de sol, porque estou à frente da janela. Então, no vídeo hoje eu vou-vos falar de livros e de leituras, de coisas que têm a ver com as atividades do projeto, também com o que eu ando a fazer. Então, esta é a época do ano em que eu acho que mais pessoas gostam de pegar num livro para ler. Claro que o verão também foi bom, porque as pessoas estiveram de férias, tiveram mais tempo, foram para a praia, levaram os seus livros, os seus contos, etc. e puseram a leitura em dia. Toda a gente tem essa ideia de pôr a leitura em dia no verão, é verdade. Mas quando os dias começam a arrefecer e quando nós começamos a ficar mais em casa, sabe mesmo bem aquele livrinho no sofá. Então, se vocês estão nesse mood, se vocês estão a começar a sentir o chamamento dos livros, não lhe resistam! Não lhe resistam! Os livros fazem muito bem a tudo. Antes de começar propriamente o tema dos livros que eu vou apresentar aqui hoje, tenho aqui uma pilha à minha frente. Deixem-me só partilhar com vocês uma coisa que eu li recentemente. Eu creio que foi uma reportagem da BBC, portanto, se vocês forem procurar os podcasts, mais exatamente, porque eu estava a fazer needlework, eu estava a fazer arranjos de costura e estava a ouvir podcasts ao mesmo tempo. E era um podcast muito interessante acerca de deep reading, ou seja, ler profundamente. E eu não consigo aqui reproduzir tudo do podcast, vou tentar reencontrar o link para colocar aqui na descrição do vídeo, mas basicamente o seguinte: nós lemos mais palavras agora do que líamos antes, porque estamos mais expostos a tweets, a posts de social media, etc. Mas as palavras que nós lemos a mais não constituem deep reading. Nós não entramos, o nosso cérebro não entra num estado profundo de leitura. E um estado profundo de leitura é realmente uma ferramenta de reescrita do nosso cérebro. O nosso cérebro reestrutura-se, reescreve-se, regenera-se quando nós estamos num estado de leitura profunda. E, portanto, basicamente, nós estamos mesmo a tomar um medicamento quando nós lemos. Porque quando nós lemos, nós atuamos na maneira como o nosso cérebro funciona, na sua fisiologia, não só na maneira como nós nos sentimos ou no nosso eventual estado de espírito mais bem disposto depois de ler, por causa de ter descansado um bocadinho, de estar a pensar nos problemas da vida diária. Ler profundamente, ler contos, ler romances, até ler um ensaio, mas ler profundamente realmente faz bem à nossa saúde. Então, se vocês quiserem resistir aos seasonal blues, à depressão sazonal, leiam, façam-se acompanhar de boas leituras. Então, eu vou começar aqui por falar de um livro que já andei a recomendar bastante, porque já foi o livro do Clube de Leituras do Oriente do mês de setembro, que é este aqui, que é O Japão na década de 2020, do professor Luigi Martino, que está no Japão há mais de 30 anos e que escreve sobre sociedade japonesa contemporânea e é um professor universitário aposentado, então sabe do que está a escrever. Só relembrar que este livro é super fácil de adquirir através da Amazon de Espanha e chega cá rapidamente em 3 dias, e a versão Kindle ou a versão digital é super acessível. Então agora vamos para o de outubro. O livro de outubro é uma coletânea de contos, não é um romance. Portanto, ele está à venda nas grandes livrarias e plataformas digitais, em Portugal, é do Murakami, chama-se A Rapariga que Inventou um Sonho, porque este é um dos contos que está no livro, mas não é o único. Portanto, são 25 contos. Mais uma vez, se vocês comprarem em plataformas online a versão digital, super acessível, fica inclusivamente a menos do que 10 euros se comprarem a versão digital deste livro. É muita leitura, tem mais de 400 páginas, bom valor por página, digamos assim. Para além disso, porquê é que eu escolhi isto para o livro de outubro? Eu acho que é uma maneira das pessoas se reencontrarem com a leitura, se não a fizeram durante bastante tempo, através dos contos. Porque estes contos, primeiro por ser o Murakami, estes contos são muito fáceis de ler. O Murakami é conhecido por ser um escritor que não é particularmente profundo. Há, obviamente, muitas camadas, é um leitor cebola, há muitas camadas de interpretação em cada um dos contos, há muita semântica, há muita iconografia por aqui para ir buscar, mas são contos que se leem de uma maneira fluida e escorreita e vocês podem escolher contos para ler sem sentirem que separar agora o romance e não ler durante 3 dias, depois já não me lembro do que li, etc. Portanto, regressem às leituras com estes contos. Todos estes livros que eu estou aqui a falar são super fáceis de adquirir. O livro de novembro é um livro muito mais difícil de adquirir. Este livro eu consegui através de um alfarrabista
inclusivamente nem estava em Portugal, embora a versão deste livro tenha sido traduzida em Portugal. O Fantástico e o Misterioso no Japão, por Edogawa Rampo. Edogawa Rampo é um autor japonês absolutamente incrível. Eu acho que deste género fantástico, misterioso, slash terror quase, por isso é que eu escolhi para o mês de novembro, não é? E vocês estão a ver que ele está aqui cheio de post-its, porque ele vai ser estes vão ser os livros do Clube de Leituras do Oriente. O Edogawa Rampo, dentro do seu género, é o melhor autor que eu alguma vez li. E eu sou mega fã da biblioteca Zé Luís Borges, etc., do género fantástico, do realismo mágico, e do terror, e da fantasia, e de tudo isso, não é? Inclusivamente não só em literatura, em jogos também, em múltiplas plataformas, ou múltiplas maneiras de aceder a esses universos paralelos. Mas o Edogawa Rampo é mesmo um mestre do suspense, do terror, das emoções. Por mais que uma pessoa tenha cursos, pós-graduações em escrita criativa, livros publicados, etc., ele continua a surpreender-nos. Nós pensamos que ele está a utilizar um esquema, este esquema é um plot, não é? Nós pensamos que ele está a utilizar um esquema e ele está a construir outro ali por detrás que depois só emerge mais à frente e nos surpreende. Para quem quer aprender a escrever bem e para quem quer ser realmente surpreendido, mind-blowing, este é do Edogawa Rampo. Este livro é antigo, portanto é de um alfarrabista. Eu não sei se vocês conseguem, esta é uma edição de 1977, não sei se vocês conseguem exemplares destes, mas eu sei que vocês conseguem este mesmo livro em inglês, em PDF online, daqueles sites de download de livros. Portanto, se vocês lerem bem em inglês ou em espanhol, vocês têm boas traduções deste livro nessas duas línguas disponíveis em PDF na internet. É muito mais difícil encontrar em português. O livro de dezembro, sinceramente, ainda não o li, adquiriu há pouco tempo. Encontrei-o à venda na Bertrand, mas calculo que esteja à venda em várias livrarias e plataformas online. Calculo que também esteja à venda, embora ainda não tenha verificado, a versão digital, se vocês tiverem Kindle, etc. E a versão digital é sempre mais económica. A versão em livro é por volta de 16€, mas a versão digital provavelmente vai ser menos de 10 na mesma, tal como este. E é do Yukio Mishima, Vida à Venda. Porquê é que eu escolhi este livro ainda para este ano e para dezembro? Este é um livro muito particular. Este é uma espécie de screenshot do Japão no final dos anos 60. E eu escolhi isto porque no próximo ano civil 2023 vai corresponder ao segundo período do ano letivo 2022-2023 e eu estou a fazer a série Análise Social do Japão Contemporâneo, que é uma série de seminários online nos quais os participantes, quem quer participar, tem acesso a PDFs, documentários, artigos académicos e depois nós juntamos-nos num seminário e conversamos sobre isso. Eu dou uma parte mais explicativa, quem quiser entrar na discussão entra também. E no tema da análise social do Japão contemporâneo já cobrimos vários temas e a partir de janeiro de 2023 vamos começar a cobrir mais temas que têm a ver com a história do Japão a partir dos anos 60. Portanto, vamos falar de coisas como o movimento dos sindicatos, partidos políticos que entretanto desapareceram ou foram reestruturados e como é que a geração que estava na ordem dos mais ou menos 20 anos, 30 e poucos anos, naquela altura, como é que essa geração mudou o Japão ou não mudou o Japão. Portanto, eu queria começar a introduzir um bocado essa cronologia e esse tema com o livro de dezembro, o livro de dezembro do Yukio Mishima, que é um autor... é assim, eu como pessoa acho que nunca gostaria dele, mas como autor ele é muito bom. Tenho que dar a mão à palmatória, apesar de não me identificar nada com os valores dele como pessoa, mas ele como autor é absolutamente genial. E fala desse período louco e das tribos de LSD e das possibilidades e das alternativas e ao mesmo tempo das emoções fortes desse final da década de 60 no Japão, que é tão diferente da ideia que nós temos hoje do Japão organizado, eficiente, robótico, etc. É diferente da ideia que nós temos do Japão e é diferente do Japão que nós temos hoje em dia. Então é interessante ver como é que a coisa começou, ou as possibilidades que estavam em cima da mesa e como é que traumas coletivos se resolveram ou não se resolveram para darem
o Japão que nós temos hoje, que é basicamente Antropologia Cultural e Sociologia Contemporânea do Japão, que é o que eu faço. Então este vai ser o livro de dezembro. Portanto, livro de setembro, livro de outubro, livro de novembro e livro de dezembro. Todos estes livros, à exceção talvez deste, que é um bocadinho mais recambulesco de encontrar, mas todos os outros livros são muito fáceis de encontrar em plataformas de literatura, livrarias online, livrarias físicas, livrarias digitais, alfarrabistas, bibliotecas, etc. Este provavelmente mais em bibliotecas e alfarrabistas. Portanto, livros em segunda mão, muitos destes livros aparecem em segunda mão. Portanto, vocês conseguem aceder a estes livros. Recomendo-vos vivamente, todos eles, possam ou não possam participar nas sessões. Já agora, todas as sessões do Clube de Leituras do Ariano são de acesso livre e gratuito. Todas as sessões da Análise Social do Japão Contemporâneo, again, de acesso livre e gratuito, se vocês forem membros do clube privado. Se vocês não forem membros, é uma questão de mandarem mensagem e a gente ver como é que vocês podem participar e depois entrar mais tarde ou qualquer coisa assim. Eu tento acomodar caso a caso. Basicamente, se vocês quiserem saber de estudos japoneses, são sempre bem-vindos, ok? Pronto, então esta é a minha conversa sobre livros de hoje. Já temos aqui muitas recomendações, não são os únicos que eu ando a ler, obviamente. Posso falar disso mais tarde, se vocês quiserem saber recomendações de livros e de leituras que não têm necessariamente a ver com o Japão, mas que eu ando a ler também. Pronto. Uma grande beijoca para todos, fiquem bem. Digam-me o que é que vocês estão a ler aqui em baixo. Eu gosto de saber. Muitas das coisas que eu ando a ler são recomendações de outras pessoas, portanto sim, participem. E pronto, e não se esqueça que ainda está a decorrer giveaways que são prémios, basicamente. Vão ao blog do Projeto Cultural e Pedagógico Japão e Portugal, estão a decorrer giveaways, estão a decorrer inscrições para outros eventos e não se façam estranhos, que isto é para toda a gente.